Ministro, por favor. Bom, eu vou começar respondendo ao deputado Camilo Capiberibe. Foram tantas perguntas, deputado, que... Mas vamos lá. Convite para ir ao Amapá está aceito. É só fazer, vamos marcar a data e vamos lá. Terei o maior prazer de ir ao Amapá consigo. Eu acho que todo esse arcabouço aí de pagamento de serviços ambientais, concessões florestais, nós vamos ter que pôr em prática o mais rápido possível, porque eu acredito, e a nossa política no Ministério da Agricultura, ela será, apesar disso, esses temas estarem ligados também com o Ministério do Meio Ambiente, né, com quem eu converso muito, quase todos os dias, para que a gente tenha uma política conjunta, um olhar conjunto, né, sobre a legislação, no que toca aos produtores rurais. Né. Eu quero dizer ao senhor que os produtores rurais, eles realmente têm uma importância muito grande na preservação. Eu já disse aqui na minha apresentação. É ele que tem a obrigação de preservar lá no seu estado, acho que lá são 80%, né, da área. 76%, enfim. É uma quantidade muito grande. É como você ter um apartamento de 3 quartos e só poder usar a parte de 1. Então, e ter que pagar por isso. Paga os impostos, enfim, tem obrigação de manter livre de fogo, enfim, não deixar que entrem madeireiros ilegais. Então, eu acho que o produtor, isso vai resolver, esse pagamento dos serviços ambientais, eu acho que isso resolve para aqueles que queiram manter a preservação e poder até preservar mais, alguns que acham que é bom negócio preservar mais do que os 76, que eles possam cuidar dessa área, mas ele também receber por isso, já que ele é dono da propriedade, se ele for realmente tiver a escritura, o registro, não tiver no 3º andar da propriedade, eu acho que é mais do que justo, só assim nós vamos conseguir preservar boa parte do nosso território, se você fizer tornar essa preservação um negócio, né, para que ele tenha interesse, e isso é humano. Eu não conheço ninguém que preserve sozinho alguma coisa que não é dele e que ele não ganhe por aquilo. Então, eu acho que isso aqui é muito importante que seja implementado o mais rápido possível. Agora, temos que fiscalizar. Eu acho que o grande problema que nós temos hoje não são com as nossas leis, é com a fiscalização que nós temos que fazer em cima das nossas leis. Concessões florestais também é uma coisa importante. Aqueles que queiram trabalhar, né, mas fazendo de maneira correta, eu acho que você também... Isso é um assunto que está sendo discutido no Serviço Florestal Brasileiro, isso está lá conosco, e a gente vai colocar isso em breve. Nós temos só 100 dias de governo, né, e a gente, em breve, vai... inclusive, conversar. Eu acho que essa casa pode ajudar e muito. Aqui, a diversidade das opiniões e regionais que nós temos de deputados aí do Brasil inteiro, né? O Brasil é tão grande, né? Esse tamanho continental nosso dificulta, às vezes, a visão, né, que alguns burocratas têm e quem está aqui atrás da mesa tem. Então, é muito importante ouvi-los para que a gente possa fazer as leis mais justas e a regulação das leis também, com a opinião, ouvindo a opinião de todos. Eu quero dizer que eu sou uma pessoa do diálogo, né? Comigo nunca faltará diálogo, o diálogo civilizado, o diálogo aberto, o diálogo justo. Sempre vocês encontrarão no Ministério da Agricultura enquanto eu estiver lá. A MP 870, né, que traz aí no seu bojo aí a demarcação de terras indígenas e quilombolas. O senhor me perguntou se eu me sinto confortável. Eu me sinto absolutamente confortável, porque, primeiro, nós temos leis no Brasil, está na nossa Constituição, e eu, hoje, como servidora pública que sou,
tenho que observar a Constituição e as leis. Nós não faremos nada diferente disso. Por mais que queira se dizer que não vão mais demarcar terras, a lei está aí, a lei é para ser cumprida. Agora, nós precisamos de um ordenamento. Assim como alguém falou aqui sobre o ordenamento das terras na região amazônica, acho que foi o senhor mesmo que fala aqui, regularização das terras da Amazônia, isso precisa ser feito, isso precisa ser tocado, pôr o dedo na ferida e resolver. Isso não pode ficar perambulando como era antes e não se resolver. Agora, o que nós precisamos é ter gente capacitada, gente que possa colocar o mais rapidamente possível esse cadastro enorme do Brasil, do territorial, em ordem, em dia, fazendo aí as regularizações todas, seja do pequeno, do médio, do grande, das cidades. Nós temos conflito entre municípios. Enfim, eu acho que isso é uma coisa tão importante e nós temos que dar ao INCRA o valor que ele até já teve no passado. Mas hoje nós precisamos pegar o INCRA e dar valor a ele. E o INCRA tem que saber qual é a sua missão. Por isso que nós tiramos algumas ações de dentro do INCRA e colocamos em algumas secretarias do Ministério da Agricultura, para que essas secretarias façam o fomento. O INCRA vai cuidar de gestão de terras no Brasil, sejam elas quilombolas, indígenas, assentados, grandes, médios, enfim, a função do INCRA é tomar conta desse patrimônio que ele tem, né, e resolver também várias pendências cartoriais. Nós temos problemas seríssimos com os cartórios hoje, né, que a gente, às vezes, não consegue avançar. Então, eu acho que o INCRA está passando por uma radiografia, por um diagnóstico, para ver onde nós temos os problemas, para que a gente possa atacar e fazer com que as coisas caminhem lá dentro. Então, não tenho nenhum tipo de conflito, mesmo porque eu respeito muito as comunidades indígenas, às vezes discordo não dos indígenas, discordo daqueles que manipulam os indígenas. Os indígenas eu tenho o maior prazer em conversar, em atender. Recebo lá no Ministério da Agricultura, toda semana, índios do Brasil inteiro. Alguns vêm com problemas, os problemas são os mais variados. O que nós precisamos fazer é entender o problema e ter uma política nacional para os indígenas, mas uma política nacional que os atenda, porque não é todo mundo igual. Nós temos índios na floresta que ainda estão sendo... como é que se diz? Estão sendo mantido contato com eles, outros que a gente desconhece. Temos índios no Rio Grande do Sul, temos índios no Anhangabaú, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Então, nós temos os casos mais diversos, e nós não podemos aplicar a todos o mesmo tratamento. Eu acho que nós temos que sentar, fazer uma câmara de conciliação e resolver os problemas, e não empurrarmos com a barriga, como a gente tem feito há muitos anos, criando esses conflitos existentes por não resolver os problemas. Quando se trata de problema indígena, tudo é judicializado. Então, a gente não consegue resolver. Agora, essa casa pode ter um grande papel. Nós temos aqui vários projetos de lei caminhando que podem ajudar e muito a resolver os conflitos indígenas que nós temos hoje, sem necessidade, eu diria, no Brasil. Um país do tamanho do nosso, com as riquezas que nós temos, com 13% ou 18% das terras do seu território para os indígenas, nós tínhamos que pegar aqueles conflitos maiores e mais difíceis aqui na região sul, sudeste, centro-oeste e começar a resolvê-los. Os quilombolas, a mesma coisa. Apesar de que nós temos, sim, que olhar alguns processos, né, de demarcação, que nós temos aí laudos que nem sempre são laudos que foram feitos da melhor maneira possível, né? Se nós tivermos integridade para fazer esses laudos, e a gente não pode dar um viés diferente do que o que está na lei. Nós temos que ser retos naquilo que nós vamos fazer com os quilombolas e com os indígenas. Agrotóxicos, o senhor falou desmatamento, parar o desmatamento e voltar a ver as pastagens degradadas. Eu acho que, se o Brasil tivesse juízo, e hoje nós temos tecnologia para isso, nós podíamos fazer uma lei de desmatamento ilegal,
Zero. Nós temos o Código Florestal. O Código Florestal é claro o que é que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Lá na Amazônia, 80%, 76%. Então, o que resta, nós não podemos é dificultar que essas pessoas tenham acesso ao licenciamento para poder produzir. Agora, o que ela tem que preservar, ela tem que preservar. Não dá para olhar a lei de maneira diferente. A lei está aí, o código é muito bem feito, ele levou anos para ser feito, para ser votado, ele não agradou nem um lado nem o outro, por isso que ele é um código que eu acredito que tenha equilíbrio e que nós precisamos cumprir a lei. Assistência técnica induz a venda de agrotóxicos. Eu acho que isso é caso de falsificação de ideológica. Eu acho que quem faz isso, né, e eu acredito que façam, eu sei que fazem, precisa ser denunciado. Agora, o Ministério da Agricultura ele não dá conta, né, de fazer todas essas fiscalizações, mas a gente precisa fiscalizar. E existe lá uma ouvidoria no Ministério da Agricultura para isso. Basta ligar que a gente vai mandar fiscalizar. É um absurdo, mas eu sei que acontece, mas eu acho que isso aí não é a maioria. Subsídio para a soja. O Brasil é um dos países que menos subsídio dá para o seu agricultor. Tanto é que agora, na OMC, se a gente tiver que passar aí para a OCDE, me informaram, eu não sou uma especialista nisso, mas o Brasil ele não usa nem a sua cota, que ele poderia usar, de 10%, ele usa 1,8% de subsídios. E não é diretamente no produto, é através de outros mecanismos aí de exportação, enfim. O produtor rural tem muito pouco subsídio, muito pouco. Se você olhar, ele tem praticamente zero, comparado aos países europeus. E ao próprio Estados Unidos, que tem outras maneiras de subsidiar os seus agricultores. Por quê? Porque a agricultura para países que já tiveram guerra, que já passaram fome, para eles é segurança nacional. Nós nunca tivemos guerra, nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades, nós temos um clima tropical, então, aqui nós temos miséria, sim, nós precisamos tirar o povo da miséria. Mas esses países, eles têm muito apreço pelos seus produtores. E eles dão subsídios com a maior boa vontade do mundo, a sociedade sabe que dá. Por quê? Porque eles precisam ter estoques, eles têm apreço e medo, né, que tenham problemas e passem a ter problemas também de fome nos seus países. Agricultura orgânica. O aumento passa por aí. Primeiro, a gente tem que facilitar a regra dos registros de produtos para a agricultura orgânica. Temos que fazer uma política que incentive mais. Mas nós vamos fazer, e o mercado é soberano. Hoje, a população brasileira, uma parte dessa população, esse pessoal fitness, esse pessoal saúde, todo quer comer produtos orgânicos. Ele custa mais caro para a venda dele, mas as pessoas pagam quem quer comer produtos orgânicos. Então, é uma questão de mercado. Eu acho que o mercado vai empurrar, né, a produção a ter cada vez mais produtos sendo feitos de forma orgânica. A validação do CAR, isso é importantíssimo. E aí nós temos um problema muito sério. A validação do CAR ele passa pelos nossos estados brasileiros, que todos estão falidos. Né? A grande maioria tem problema, né, de receita, muitos não pagam, mais de 20 estados hoje já não pagam mais em dia nem a sua folha de pagamento, seus funcionários, e isso é um problema muito sério, porque isso exige recursos. Eu, no Ministério da Agricultura, estou tentando arrumar, através de fundos, por exemplo, Fundo da Amazônia. Por que não ajuda, faz projetos para ajudar estados que precisam ter toda a tecnologia para validar o CAR e poder entrar no PRA? É isso que nós precisamos fazer, é ajudar os estados, agora, cobrar deles. Esse dinheiro não pode ir para o custeio, tem que ser específico para poder ajudar os estados a fazerem, a poder andar para frente com o CAR, que é uma grande ferramenta, né, uma grande ferramenta que o Brasil, só o Brasil tem, mas nós precisamos andar, porque o CAR ele é autodeclaratório. Então, o senhor disse que tem problemas lá, tem mesmo, e deve ter. Como é que você faz? Se tem gente que vende
agrotóxico induz o pequeno produtor ou o produtor a comprar de maneira errônea para ganhar dinheiro, você imagina se não tem gente que vai lá e declara qualquer coisa. Infelizmente, é cultural isso, né? Agora, nós temos que fazer o quê? Checar todos esses processos, e isso também demanda recursos, porque nós precisamos desses 5 milhões de propriedades que já estão no CAR, nós precisamos começar agora a fazer a leitura para saber se as informações que estão lá são verídicas ou não. E isso tem maneiras hoje muito rápidas, com tecnologia, de fazer essa checagem. Precisamos de recurso e de vontade política para fazer resolver. Não sei se eu respondi suas perguntas, governador. Queria falar para o deputado Célio, do Tocantins, né? O DR na reforma agrária. Eu acho que a reforma agrária é uma página virada. A reforma agrária foi feita, está aí. Se ela foi bem feita ou não, nós temos que corrigir os rumos. Eu acho que foi necessário, foi bom para o Brasil a época que ela foi feita. Agora, nós precisamos agora resolver o problema daqueles que nós colocamos nos assentamentos. Nós não podemos ter uma favela rural, tirar da cidade, levar as pessoas para o campo e não dar condições a elas, nem de dignidade de moradia, de água potável, luz elétrica, e como elas produzirem. Não adianta dar terra, aí é melhor dar uma bolsa e deixar na cidade. É mais barato para o país. Eu acho que nós temos aí muita gente boa no campo, mas que precisa de recursos para poder produzir, para poder ter dignidade de morar, enfim, e trazer a população rural brasileira está ficando velha, deputado. Hoje, se você andar nos assentamentos, é todo mundo acima dos 55 anos, 60 anos. Eu não tenho esse dado, mas eu quero crer que é acima dos 50 anos a média. E o jovem não quer ficar no campo, ele não quer ficar lá produzindo com seus pais. Por quê? Porque, muitas vezes, as condições são muito precárias. Então, acho que isso é a obrigação do governo, modernizar a nossa visão sobre essas pequenas propriedades, sobre os produtores rurais que estão lá no campo. Nós precisamos dar condições a eles de ficar lá e também de atrair os jovens de volta para o campo para poder produzir. Glifosato livre, uso indiscriminado do agrotóxico no Tocantins, nas águas. Olha, o senhor me desculpe, mas se a Bunge está fazendo isso, a Bunge é uma empresa, uma multinacional, eu nem sabia que ela tinha fazenda, para mim ela era uma trade, que não produzia, não plantava, mas se planta, e se existe realmente ela jogando essa quantidade de veneno, eu acho que ela não tem técnicos lá para fazer isso, porque veneno custa caro, é muito caro. Os produtores rurais fazem conta hoje, porque cada dia a margem do produtor rural é menor. E um dos insumos que mais pesa no bolso do agricultor são os defensivos agrícolas, herbicidas, inseticidas, fungicidas. Então, eu acho que, se eles estão fazendo isso dessa maneira indiscriminada, eu não acredito, mas o senhor está me dizendo, eu tenho que acreditar. O senhor, por favor, faça uma denúncia que eu vou mandar o Ministério da Agricultura ir lá olhar. Glifosato livre no Brasil. A França, quando eu estive lá o ano passado com o ex-ministro Blairo Maggi, eu fui à OIE com ele, chegamos lá, tivemos uma reunião com o ministro da Agricultura francês. E eles tinham acabado de cancelar, proibir o uso suspender o uso de glifosato na França. Ele voltou 24 horas depois e disse, olha, nós vamos dar um prazo até que entre um novo produto. Por quê? Não existe um outro produto ainda, né, a indústria deve estar trabalhando nisso, mas não existe ainda um outro produto que substitua o glifosato. E o glifosato está perdendo força, ele está ficando... cada ano que passa, ele tem diminuído a sua ação. O glifosato, você não coloca ele direto na planta, você põe para matar. Hoje, no Brasil, nós temos a agricultura da palha, que ela é muito saudável para o meio ambiente, porque ela recompõe o solo,
Tem gente que planta braquiária hoje, onde não tem palhada, para fazer a palhada, depois vem com o glifosato, passa e planta a soja. Então, o glifosato ele não vai direto no produto. Por que tem essa polêmica toda hoje no mundo, e principalmente esse caso emblemático que aconteceu na Califórnia agora? Foi um jardineiro que passava glifosato perto de... Ele cuidava de escolas, e ele passava nos jardins, e ele não usava equipamento EPI para se proteger. E foi por isso que ele teve câncer, realmente deve ter sido do uso de muitos anos, o contato da pele, dos olhos, enfim, sem usar os equipamentos que ele deveria usar. Então, o glifosato, para ser banido, precisa achar um outro produto, e, assim, se ele for bem utilizado da maneira correta, eu tenho certeza que o risco diminui, e muito. Não vou dizer para o senhor que não dá câncer, mas que diminui, e muito, com certeza, ele foi feito com muitos testes, porque essas indústrias levam 10 a 12 anos para lançar uma molécula, e todos esses testes são feitos. E não são feitos no Brasil. Aqui nós testamos em algumas coisas. Isso fazem na Alemanha, fazem nos Estados Unidos, e hoje estão fazendo na China. Pulverização aérea. A pulverização aérea ela tem que ser feita na hora certa, com o vento certo, com a temperatura certa, com a pressão certa. Se ela for feita de qualquer jeito, em qualquer horário, for lá e passar, com certeza ela vai ter o problema da deriva, chama-se deriva do produto. Eu não sei se vai a 20 quilômetros, deputado, mas ela pode ter uma deriva que saia do alcance do que se deveria ser feito com aplicação via aérea, que é muito segura. Diga-se de passagem, ela é segura, desde que ela seja bem feita. Exportação de produtos agro e a pneumonia que o Brasil teria para a China. Muito obrigado por você ter feito essa pergunta. Eu acho que o Brasil, a China, é o único país no mundo que vem tendo um crescimento de consumo, porque tem uma população enorme. A Índia também tem uma população enorme, mas ainda não é um grande importador, principalmente do Brasil. Mas nós vamos lá, viu? Nós vamos lá. Quero dizer para o senhor que a China tem o Brasil como um parceiro fundamental. Primeiro, pelo volume que nós produzimos. Segundo, pela qualidade, porque a soja brasileira ela tem mais proteína do que a soja dos países temperados. A nossa soja tem, em média, 4% mais proteína que dos Estados Unidos. Então, a soja brasileira sempre será uma soja importante para a confecção de ração naquele país. Então, eu acredito que essa janela de oportunidade que o Brasil usou, exportando mais soja, exportou ano passado mais de 80% da nossa produção. Isso não é saudável, a gente não pode pôr todos os ovos numa cesta só. Isso aconteceu por um problema conjuntural, uma briga entre Estados Unidos e China, que a China colocou tarifas nos produtos agropecuários Estados Unidos. Mas a briga é por outro motivo. Mas esse foi onde a China quis, vamos dizer assim, penalizar os produtos americanos. Hoje, esse acordo da China vai trazer, sim, uma diminuição das nossas exportações, principalmente soja. Mas eu não acredito que volte a menos do que era antes desses 2 anos aí, em que os Estados Unidos e a China ficaram nesse jogo aí, como é que se diz? Esse imbróglio aí, exatamente, que agora eles estão para desfazer. Não é bom? Não é bom, mas a gente tem que conviver. Quem está na chuva é para se molhar. E o Brasil hoje é um grande player agropecuário do mundo. E a gente tem que entender que tem outros países. Agora, nós temos que ser competitivos, nós temos que ser protagonistas, nós temos que zelar pela qualidade dos nossos produtos, entregar o que a gente promete. E eu acho que aí nós teremos esse nosso mercado garantido. A mudança da embaixada para Israel. Tel Aviv, isso. Bom, primeiro o presidente já foi lá e isso não aconteceu. Foi prometido um escritório de negócios. É muito diferente de uma embaixada.
todo mundo que votou no presidente Bolsonaro, ele nunca escondeu isso de ninguém, ele sempre disse isso na sua campanha, desse seu alinhamento, dessa sua aproximação com Israel. É claro que pode ter um estremecimento, mas nós, como Ministério da Agricultura, nós estamos trabalhando isso desde o primeiro dia do governo, atendendo todos os embaixadores árabes, muçulmanos, não são só árabes, são muçulmanos também, são mais de 60 embaixadores desses países do mundo árabe e muçulmano, conversando com eles, mostrando a importância deles e dizendo o seguinte, esse alinhamento na área tecnológica não é um alinhamento na agricultura, e nós queremos continuar parceiros, sim. Amanhã eu terei um jantar que nós estamos oferecendo, junto com a CNA, para 51 embaixadores árabes e muçulmanos, para a gente conversar, para trocar ideias, para mostrar que o Brasil é um país amigo, é um país confiável para eles, né? E eu tenho certeza que esse mal-estar, vamos dizer assim, ou desconforto, se não passou ainda, amanhã, se Deus quiser, nós vamos desfazer. E a outra coisa é visitá-los. Nós vamos fazer esse mês agora de maio, não é um mês bom, que eles têm lá o Ramadã, mas depois de maio, quando a gente terminar esse mês, nós já estamos conversando para agendarmos para frente visitas aí a todos esses países que são grandes parceiros comerciais do Brasil e amigos do Brasil. Tanto que as colônias árabes, colônias libanesas, enfim, libanesas são muito grandes no nosso país, que é um país que se dá bem aí com todas as culturas. Bom, pesca. Agora o senhor me pegou, hein, que é um assunto que eu não entendo, viu? Estou começando a aprender, deputado Vinícius. Mas vamos lá. Fique à vontade, ministra, por favor. Mas vamos lá. Primeiro, vou puxar a orelha do secretário Jorge. Mas ele é novo ainda, ele não é do setor público, pode ser... Tem chance de aprender. Vai aprender. Pode ter certeza, ele é inteligente, é bom menino, vai aprender. Eu quero dizer para o senhor que a pesca, e aí me desculpem, mas a pesca, talvez porque tenha saído do ministério, passado para o outro, ela veio destroçada para o Ministério da Agricultura, né? Nós não temos gente, nós temos sérios problemas, não existe cadastro. O senhor falou dos barcos, aí nós estamos agora tentando colocar uma linha dentro do Plano Safra para que os barcos possam ficar adequados, né, à pesca internacional. Nós temos aí, nós não pagávamos as associações lá fora de pesca internacional. O Brasil quase perde o registro para pesca de atum. Eu estou falando isso, eu não conheço, mas é uma coisa que eu tenho me dedicado um pouco a conhecer, porque eu acho que é um dos setores que o Brasil pode crescer grandemente, né? É um setor espetacular, um país com 8 mil quilômetros de costa, como nós temos, 13% ou 14%, sei lá, de água potável, né, no nosso país. E a gente não ter uma pesca desenvolvida, né, eu não entendo isso, porque nós não fizemos isso antes. Mas aqui nós não estamos para olhar o passado, nós estamos para olhar o futuro. Então, nós estamos registrando os barcos, né, conversando com a Capitania dos Portos, com a Marinha, para nos ajudar com isso, né, acabando, nós temos que vigiar também a nossa costa, que hoje vem muita gente de outros países e estão aqui pescando os nossos peixes, levando a receita que podia ser do Brasil lá para fora, dando emprego para outros países. Porém, nós temos o problema do seguro defeso. Infelizmente, esse seguro, ele já vem há um tempo sendo depurado, né? Nós tivemos aí 1 milhão de pescadores. Aqui no Lago do Paranoá, nós tínhamos, sei lá, quantos pescadores que não eram pescadores. O que é que nós queremos fazer? E já estamos fazendo. Nós estamos fazendo um cadastro novo, que deve ficar pronto agora, final de maio. Ele já está em teste, né, está sendo testado, que nós vamos fazer vários cruzamentos com o INSS, com essas bolsas todas, se ele é funcionário público, se não é, para que a gente possa atender aqueles que realmente são pescadores artesanais. E por que o senhor está preocupado com a MP 871, com esse parágrafo aí? Isso teve que ser feito, por quê? Porque existe muita
fraude nesses cadastros. E, infelizmente, eu não generalizo nada, eu sou contra a generalização, mas tem alguns aí que faziam esses cadastros antes, que facilitavam, qualquer um chegava lá, virava pescador. Era também alto, assim como fazem no CAR, também fizeram na pesca. Nós temos, em tempos de orçamento curto, né, a gente tem que, em vez de acabar com esse seguro-defeso, que foi uma das possibilidades, não, vamos zerar e começar de novo. Não, nós estamos filtrando, estamos fazendo as checagens para que a gente possa realmente dar o benefício para aqueles que precisam dele e para o benefício que foi feito para atender o pescador que tem que ficar alguns meses sem pescar para que os nossos peixes continuem aí a existir. Deixa eu ver o que é mais que o senhor me perguntou. Fiscais, né? Fiscais. Sim. Os fiscais é um problema, isso não é um problema, nós estamos ajustando isso, porque quando você não tem protocolos, você não tem uma regulamentação clara, cada um interpreta a lei como quer. Então, isso também é uma coisa que está no nosso radar, para a gente ter uma unidade aí do que é que precisa ser, o que precisa ser perguntado, o que precisa ser fiscalizado, né? Renovação da frota de pesca. As medidas é fazer uma linha para que as pessoas que queiram fazer novos barcos, ter financiamento apropriado para que possam ter barcos aí. E a retomada da OIE, da União Europeia, quero dizer para o senhor que nós fizemos um esforço gigantesco, paramos outras coisas que estavam fazendo na Secretaria de Defesa Sanitária para atender os questionários que foram feitos pela União Europeia. O nosso embaixador lá está ajudando muito, né, para que a gente... E eu tenho que fazer uma ida, acho que eu vou me clonar para poder ir ao mesmo lugar ao mesmo tempo, mas eu também preciso ir a Bruxelas e depois Genebra, eu acho, para poder conversar sobre esse assunto dos pescados, que está bem maduro. Agora, a União Europeia tem uma má vontade danada com o Brasil, né? Nós não temos vida fácil lá. Então, se a gente não levar tudo certinho, nós não teremos êxito nessa missão. Mas nós estamos tentando fazer o melhor possível para voltar a exportar para a União Europeia. Obrigado, ministro. Presidente, Vamos seguir o combinado. Por Só um favor, Vinícius, por favor.